Olá, espero que se encontre bem. O meu nome é Pedro Silva e porque há letras que estão sempre em dia, porque não ficaram presas no tempo e continuam atuais e presentes no nosso cotidiano, apresento-lhe Letras em Dia, novo projeto português da Porto Editora para 10º ano, do qual sou coautor, com a Elsa Cardoso e com a Susana Ribeiro Nunes. Agora, imagine que podia construir um manual escolar que respondesse às suas necessidades enquanto docente de português e que despertasse nos seus alunos o gosto pelo estudo da língua e da literatura, dando-lhes todas as garantias de segurança na aprendizagem. Estará a passar-lhe pelo pensamento a ideia de um manual autossuficiente, que tenha tudo o que faz falta quando faz falta, não é verdade? Um manual que lhe permita ganhar tempo, a si e aos seus alunos, mostrando-lhes a atualidade do texto literário e motivando-os. E como construiria? Para começar, teria de estruturar o manual com base na articulação entre as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, para promover nos seus alunos o desenvolvimento do perfil de competência esperado. Imaginaria, com certeza, uma estrutura clara e regular, que orientasse o trabalho das aulas e do trabalho dos alunos, começando por momentos de contextualização de obras e autores, passando para momentos de partilha e construção de conhecimentos e depois de sistematização, de avaliação e de relação mais explícita do texto literário com a atualidade. Para contextualização, estará a considerar, porventura, um discurso atual, direto, quase jornalístico, apontando para as questões quem, o quê, quando, onde, como. Autores e obras puxados para o presente, como se uma notícia se tratasse, a partir de recursos e de materiais que captem o interesse dos alunos. Estará a pensar numa estruturação do processo de ensino-aprendizagem com os textos de educação literária como centro, em torno dos quais se desenvolvem todas as outras rubricas e domínios de forma perfeitamente articulada, coerente e consequente. E porque é muito importante aproximar os alunos do texto literário, da sua atualidade temática, estará a imaginar materiais e recursos atrativos, motivadores, eficazes para o processo. Recursos contemporâneos, como cartoons, rubricas radiofónicas, músicas, o que seja, desde que promovam uma relação temática com o texto literário e aproximem os alunos, desenvolvendo também o seu espírito crítico. Uma tira de banda desenhada, por exemplo, como ponto de partida para abordar de forma cómica e hiperbolizada os efeitos do amor, o endeusamento da amada, relacionando-o com uma cantiga de amor, a dona que eu amo e tenho por senhor. Ainda não teríamos começado o trabalho com o texto literário e já estaríamos dentro da sua temática. Um programa radiofónico de Bruno Nogueira, outro exemplo, num tom humorístico, satírico e mordaz, ridicularizando comportamentos para articular com uma cantiga de escárnio. Ai, dona Féia, foste-vos queixar. Ou um de Ricardo Araújo Pereira, Necessidades de São Valentónio. Uma mistura de São Valentim com Santo António para relacionar com a farsa de Inês Pereira, numa reflexão sobre a necessidade de honestidade e de decência na transição no namoro e no casamento. O Pica do Sete, de António Zambujo, para estabelecer pontos de contacto com a vivência do humor na cantiga de amigo, como vivo coitada madre, por meu amigo, a diferença entre autor ou trovador e sujeito poético e os sentimentos do eu enunciador. Trovadores medievais, trovadores contemporâneos. O que nos mostra, uma vez mais, as letras em dia. Ou o tema Morena, de Tiago Bettencourt, numa aproximação às Endechas da Bárbara Escrava. A figura feminina, a relação com o sujeito enunciador, a atualidade dos temas dos textos literários sempre em dia, como vemos. Na educação literária, tendo em conta que as aprendizagens essenciais indicam para o 10º ano, de certeza que o manual que imagina deverá dar mais opções e mais diversificadas, não se limitando ao número mínimo de textos previsto. Neste sentido, pensará em dispor dos capítulos previstos para a Crónica de Dom João I na íntegra e de todas as reflexões do poeta, dos Lusíadas, para poder fazer escolhas.
é que mais opções significarão abordagens diversas, em função das turmas, dos contextos e até dos gostos pessoais. Além disto, imaginará um momento com questionários diversificados, centrados no essencial da análise textual, orientando os alunos e promovendo o seu desenvolvimento. Mas, de certo, também lhe fariam falta textos informativos focados nos tópicos de conteúdo de educação literária. Também pensamos nisso, na rubrica em destaque. E seria ótimo que estes textos com linguagem acessível estivessem todos disponíveis em áudio, para as aulas e para os alunos. E questionários resolvidos, para orientar os alunos na interpretação dos textos e para lhes dar exemplos de como devem responder aos questionários. Quanto tempo ganharia com esta rubrica? E quão útil ela seria para o estudo autónomo dos seus alunos? E se existisse ainda um material disponível para o aluno para preparar os testes, que lhe permitisse, entre outros aspectos, aprofundar estas competências de compreensão de questionário e de elaboração de respostas? Mais uma ferramenta de construção de conhecimento e de autonomia. Para estabelecer relações entre textos, talvez fosse importante criar uma rubrica para esse fim. Poderia chamar-se Em Relação. Os alunos aprofundariam a sua capacidade de relacionar os textos e os autores, por exemplo, reflexões do poeta dos Lusíadas e a farsa de Inês Pereira, o tom disfórico do primeiro, a dimensão satírica do segundo, ou as rimas de Camões e as cantigas de Amigo, o papel e a representação da natureza em ambos. Isto significaria também começar a preparar um trabalho que se espera estar consolidado no final do ensino secundário. Sabemos que os alunos precisam de desenvolver de forma consistente as suas competências de leitura, oralidade e escrita. Para tal, estará a imaginar um manual com grande diversidade de materiais e de propostas atrativas, consequentes e bem articuladas com a educação literária. Amor via Twitter. Uma apreciação crítica do filme Linhas Tortas, uma história de uma paixão moderna nascida no Twitter, relacionada com o estudo das cantigas de amor. Funcionaria bem. Mas para tratar os géneros precisamos de um processo gradual e apoiado, com textos modelo explorados para melhor compreensão, com informação sintética, com ligação a uma secção do manual que aborde os géneros de forma mais aprofundada, com exemplos, e uma apreciação crítica de um álbum de Billie Eilish seria atrativo para os alunos, não? E se ainda se apresentassem exercícios para a consolidação dos conhecimentos sobre o género? Isto seria um percurso consistente, que prepararia os alunos para reconhecerem e trabalharem os géneros com toda a segurança, não acha? Permita-me que apresente outros exemplos. Amor e Batatas. Uma crónica de Ricardo Araújo Pereira para os alunos fazerem uma apreciação crítica oral. Só o título já convida à leitura. E um cartoon expressivo para a escrita de uma apreciação crítica também. Os peões, muitos e unidos, dominam as peças poderosas do xadrez. Ficaria integrado na exploração do capítulo 11 da Crónica de Dom João I. A força do ator coletivo. Está aqui, em dia. Imagina então um desenvolvimento de competências de leitura, de oralidade e de escrita de forma progressiva, consistente, coerente e apoiada em materiais atrativos e motivadores como estes. Nós também. E como imagina o ensino da gramática no 10º ano? Perspectivado numa abordagem constante, progressiva e contextualizada numa rubrica própria para a organização dos alunos, com exercícios de revisão, um tratamento claro dos conteúdos novos em momentos para aprender e para praticar, integrados em contexto nas sequências de ensino-aprendizagem, com remissão para outros materiais, como o caderno de atividades, e para uma secção informativa completa, para que os alunos tenham sempre a gramática em dia, que inclua também atividades e exercícios. E porque os conteúdos de gramática que causam dúvidas existem, como é o caso, por exemplo, da identificação da classe da palavra que, pronome ou conjunção, talvez pudessem ser criados momentos claramente marcados, com esclarecimentos, dicas, explicações. Isto seria, sem dúvida, uma grande ajuda para si e para os seus alunos.
E se dispusesse ainda de um material só para si, com testes rápidos de gramática, com exercícios sobre dúvidas habituais da língua e com fichas de trabalho semelhantes ao grupo 2 do Exame Nacional. Materiais sempre úteis, que poderiam ajudar muito para aulas de apoio, para trabalho autónomo dos alunos, para aulas assíncronas no ensino à distância, para reforço e consolidação de aprendizagens e ainda com a vantagem de os materiais apresentarem diferentes graus de dificuldade, adaptáveis, por isso, também a situações de diferenciação pedagógica. É o kit Gramática em Dia. Então, o que imagina para o trabalho com a gramática é organização, progressão, segurança e tempo. Mas é sempre possível pensarmos em estratégias para resolver outras dúvidas que estão sempre a surgir. Sabemos que há palavras e expressões na nossa língua que causam muitas vezes dúvidas aos alunos. Talvez pudéssemos promover o esclarecimento de alguns destes casos problemáticos através de uma rubrica com vídeos interativos, contextualizados, com autores e obras em estudo. À letra. Vejamos o caso das expressões ao encontro de ou de encontro a. E o vídeo poderia ser algo como isto. Vamos ver. Podemos então dizer que a donzela espera que os sentimentos do amado venham ao encontro dos seus ou de encontro aos seus. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado. E ai, Deus! Ouch! Não foi um passo feliz para a donzela. De encontro a sugere uma aproximação com um resultado violento, uma deslocação que termina num choque. Neste caso, no regresso a casa a pensar no seu amado, a donzela foi de encontro a uma árvore. Mas a expressão é também utilizada no plano das ideias ou opiniões, para destacar um confronto de perspectivas, ou seja, expressando discordância. Por exemplo, a vontade do amado foi de encontro aos sentimentos da donzela, ou seja, não correspondeu aos sentimentos dela. Para irmos ao encontro das necessidades dos alunos, poderíamos explorar casos como ter a ver ou ter a ver, mais bem ou melhor, discriminação e discriminação, entre outros. Expressões corretas que nem sempre são utilizadas no contexto certo. À letra. Muito bem. Já imaginámos uma estrutura clara e regular, com a contextualização e a construção de conhecimento em torno de todos os domínios, com materiais atrativos. Vamos pensar agora na sistematização, numa secção para lembrar o essencial, de maneira a fornecermos aos nossos alunos instrumentos que lhes deem segurança, que promovam a sua autonomia e que nos permita ganharmos tempo. Estará a imaginar um processo simples e eficaz. Nós pensamos num constituído por 3 momentos rápidos, consistentes e eficazes. Um quadro síntese, com informação esquemática sobre as obras em estudo, uma síntese informativa, e com estes 2 instrumentos gravados, os alunos conseguiriam fazer a revisão dos Lusíadas em 5 minutos. Em 5 minutos. Tempo e eficácia para os alunos também. E um teste rápido de revisão, com questões de escolha múltipla para confirmar aprendizagens e que pode também ser utilizado por si em contexto de sala de aula, numa forma interativa, como um teste interativo com a turma. 3 passos rápidos e consistentes, eficazes, que nos resolvem a necessidade de sistematização da educação literária em estudo. Depois disto, os alunos estão prontos para o momento de avaliação formativa. Imaginará que, para a avaliação, poderiam ser utilizadas fichas com formato semelhante ao do Exame Nacional, como forma de preparar os alunos, logo desde o início do ensino secundário, para este passo final. Nós também pensamos dessa forma. E para refletir sobre o trabalho realizado no final de cada sequência, talvez fosse oportuno um trabalho de articulação, que permitisse um relacionamento mais direto com o perfil dos alunos, estabelecendo ligações temáticas entre a educação literária e a atualidade, pondo ainda mais as letras em dia, de uma forma atrativa e natural. Assim,
para concluir a sequência de poesia trovadoresca, a vivência do humor ao longo dos tempos. A poesia trovadoresca não seria a mesma se as donzelas, as damas e os trovadores tivessem smartphone e Facebook. Na sequência da crónica de Dom João I, fake news e estratégias de desinformação. Através de uma rubrica radiofónica intitulada A Maior Mentira da Nossa História, Matar um Mestre, estabelece a relação entre os acontecimentos de 6 de dezembro de 1383, relatados no capítulo 11 da crónica, pela atuação e pelos objetivos do pajem e dos partidários do mestre Davis, com os atuais fake news. A mentira e o proveito que dela vem. E temos Fernão Lopes, totalmente em dia. Para a farsa de Inês Pereira, uma reflexão sobre as dinâmicas amorosas e conjugais, partindo da relação da farsa com o tema Vida Tão Estranha, de Rodrigo Leão. Das rimas de Camões e dos temas da natureza e da mudança, avançaríamos para a temática ambiental, que apresenta na atualidade tantos desafios, como sabemos. Os Lusíadas remetem para o tema da viagem no século XVI. Estará já a imaginar as viagens que marcam o século XXI, com os migrantes e os refugiados. Temas de atualidade, articulados com o texto literário, que permitem desenvolver nos alunos capacidades de análise, crítica, de investigação, de comunicação, etc., para chegarem à ação, em estreita ligação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Aqui estão também potenciais domínios da autonomia curricular. Também seria útil ter propostas neste sentido, não é verdade? Pensámos nisso. Encontram-se no dossiê do professor. Em suma, imagine um manual onde os alunos têm tudo o que precisam, que lhes responde às necessidades, o que seria muito bom no ensino presencial e ideal no ensino à distância, se necessário. Se é isto que imagina para o manual de português, vai gostar de trabalhar com letras em dia. E os seus alunos também. É um projeto que corresponderá às suas expectativas e às necessidades dos seus alunos. Organizado em 6 sequências, com a estruturação regular de que falamos, apresenta diagnóstico e projeto de leitura na sequência 0, a poesia trovadoresca na 1, a crónica de Dom João I de Fernão Lopes na 2, farsa de Inês Pereira de Gil Vicente na 3, obra que se encontra integralmente gravada, também para se poder mais facilmente superar esta dificuldade atual de impossibilidade de ir ao teatro. Rimas de Camões na 4, Os Lusíadas de Camões na 5, com o imaginário épico e reflexões do poeta, e termina o manual com uma importantíssima secção, a secção Gramática em Dia, que reúne informação e exercícios sobre conteúdos gramaticais e sobre todos os géneros textuais a trabalhar no 10º ano. Em formato digital, o manual digital dar-lhe-á acesso imediato a todos os recursos disponíveis e verificará que são muitos e diversificados para responder às necessidades existentes. Mas o manual não está sozinho para dar resposta ao maior número possível de necessidades dos alunos com o caderno de atividades e com o caderno de preparar os testes e dos professores com o kit de gramática em dia e o dossiê do professor. Para todos os materiais, há remissões ao longo do manual, para o aluno e para o professor, estando assim criada uma rede perfeita de ligações articuladas. O caderno de atividades apresenta fichas de trabalho para todos os domínios, fichas de leitura e de gramática da tipologia do Grupo 2 de Exame Nacional, com sugestões de resolução. É um material para reforço de trabalho autónomo ou para trabalho solicitado. O caderno de preparar os testes, que já referimos anteriormente, é um material fundamental para os alunos e uma excelente ajuda para os professores. Aprendizagem e segurança para os primeiros e muito tempo poupado para os segundos. Apresenta a sistematização de conteúdos de educação literária, com glossários e sínteses, a resolução orientada de itens modelo, materiais poderão constituir-se como um suporte importantíssimo para os alunos, no desenvolvimento de competências de resposta pela boa interpretação das solicitações. Apresenta ainda testes e exercícios para trabalho autónomo e sugestões de resolução. O dossiê do professor corresponde a um manancial de materiais disponíveis exclusivamente para o professor. Materiais que apoiarão as atividades e que o farão ganhar muito tempo. Estão totalmente disponíveis em formato editável no manual digital. As planificações por sequência e os planos de aula à mostra, as propostas de planificações
de domínios de autonomia curricular, articuladas com a rubrica Letras em Dia do manual, os testes e as questões de aula, as fichas de trabalho por domínio que, estando em formato editável, serão facilmente adaptáveis a situações de diferenciação pedagógica e outros materiais de apoio, como uma proposta para exploração do Alta Feira e outras reflexões do poeta dos Lusíadas. Todos os materiais seguirão em formato físico para a sua escola, ao cuidado do representante de disciplina. É este o projeto Letras em Dia. Um projeto que imaginamos hoje consigo, que concretizamos e do qual destacamos a estrutura clara e regular, as opções de trabalho no domínio da educação literária, a atualidade, a atratividade, o trabalho de gramática constante e progressivo, a rubrica de vídeos interativos à letra, a secção Letras em Dia, apelando ainda mais à atualidade do texto literário e importantíssimos materiais de apoio, como o caderno Preparar os Testes, disponível para os alunos, e o kit de gramática em dia. Letras sem tempo, atuais, como vimos, e um projeto que permitirá ganhar tempo, muito tempo, com as letras sempre em dia. Obrigado. Fique bem.